Olá, tudo bem? Meu nome é Lucas, este é o Diário de Leitura e hoje eu venho aqui falar a respeito desta obra excepcional da Clarice Lispector, que é Laços de Família. Comprando este ou qualquer outro produto, desde que através do link abaixo da Amazon, você colabora com o canal sem gastar nada a mais por isso, mediante uma porcentagem da sua compra. Desde já eu agradeço a todos que têm colaborado dessa forma. Laços de Família é uma das primeiras coletâneas de contos da Clarice Lispector. Clarice Lispector é uma escritora que muitos críticos e leitores consideram uma melhor contista do que romancista, à semelhança de Machado de Assis. Obviamente que isto não quer dizer que os seus romances não tenham valor, obviamente tem. Mas no conto, a Clarice Lispector consegue uma alta voltagem que é difícil conseguir num romance que é mais extenso. E, portanto, esses contos se tornam tão emblemáticos e tão marcantes na vida de quem os lê. Por isso mesmo eu sugiro que, se você nunca leu nada de Clarice Lispector, que comece pelos contos e que comece especialmente por esta coletânea, Laços de Família, em que assim há um dos melhores contos da carreira de Clarice Lispector, contos que com certeza serão inesquecíveis para o leitor. Aqui em Laços de Família temos, se não me engano, 13 contos que não tratam especificamente de relações familiares em todos eles. Há sim um diálogo com esse tema do laço, com esse tema da família, das ligações, das conexões, dos afetos. Mas a Clarice explora tudo isso sob múltiplas facetas, de modo muito sutil e às vezes inusitado. O conto, assim, que com certeza se sobressai para mim é o conto Amor, lado a lado com o conto Feliz Aniversário. Em Amor, nós temos uma personagem, uma dona de casa, aparentemente bem casada, bem estabelecida, um bom marido, bons filhos, uma boa casa. Essa personagem, essa dona de casa que tem levado uma vida não tão interessante assim, vai se fazer presente em várias outras situações aqui do livro. E ela é muito afeita à arrumação da casa, a prover o que deve ser provido aos filhos, ao marido. Ela mantém tudo sob controle, ela leva em suas costas o peso do controle da vida de todos, para que tudo corra bem, sem sobressaltos. E nesse processo de tornar a vida de todos mais amena, mais suave, ela acabou se enrijecendo, ela acabou se embotando. Mas ela não percebe isso muito bem, porque aparentemente ela está feliz com aquela vida. Aquele cotidiano, aquela rotina distraem-na e alegram-na ao mesmo tempo. Porém, há sempre uma hora da tarde em que tudo o que havia para ser feito já foi feito, nem o marido, nem os filhos estão em casa, e então é possível ela ouvir o silêncio. E é desta hora perigosa da tarde que ela tem medo, pois ao ouvir o silêncio ela pode ouvir o seu próprio interior e talvez aí encontrar uma insatisfação que faça desmoronar esse mundo dela que parece tão regular. Por isso mesmo ela às vezes aproveita essas horas da tarde para sair de casa, ir fazer compras, ir levar objetos para serem consertados, de modo a se distrair e ao mesmo tempo, de uma outra forma, continuar fazendo o que ela sempre faz, que é prover ao lar. Porém, chega um dia em que ela sai e faz compras, que ela está voltando de bonde, leva numa sacola de tricô várias compras, inclusive ovos, está ali distraída, já meio que animada, porque aquela hora perigosa está prestes a findar, e à noite ela vai ter outras ocupações, alguns parentes vão jantar na sua casa, portanto não haverá mais com o que se preocupar.
Porém, o bonde para num determinado momento, todas as pessoas estão caminhando adiante, porém no meio delas há um cego. O cego está parado, de mãos estendidas. E não só está parado de mãos estendidas, como também ele está mascando chicletes. Ele se destaca do fluxo que avança, ele está parado, ele é cego, ele está voltado para si e ele difere dos demais. Ao contemplar essa visão, a nossa personagem de amor tem o que várias personagens de Clarice têm ao longo de toda a sua obra, que é uma epifania, que é aquele momento de revelação semelhante a acontecimentos religiosos, em que todo um mundo, toda uma ordem nova de ideias se revela. E ela, então, redescobre em si tudo aquilo que ficara embotado por conta daquela rotina matrimonial. E isso a desconcerta, ela não mais sabia viver desse modo. Ela deixa a sacola cair, os ovos que estavam ali, frágeis, se quebram, sujam, causam comoção. Ela passa do ponto que deveria parar, e quando para, ela tenta se localizar e se vê próxima ao Jardim Botânico, no Rio de Janeiro. E entra, senta-se ali numa das alamedas do jardim e fica a observar a natureza. A natureza que é forte, que é potente, que até ameaça às vezes, que é cheia de uma vida primitiva, mas assim, essencial. Essencial tanto quanto era essencial o que ela acabava de descobrir em si. E ela fica toda deslumbrada e perturbada por aquilo, a ponto de o jardim ser fechado e ela estar ali presa. Presa nesse jardim que nos remete ao jardim primitivo do Éden, em que tudo era primitivo, mas também era feliz. E ela então tem que chamar o guarda se surpreende porque não a vira ali no jardim, fechara-o com ela dentro. Ela sai ainda perturbada e volta para casa. Ao voltar para casa, ela começa gradativamente a voltar ao normal, a reingressar naquele papel que lhe era tão confortável até então. Mas ela desconfia de que algo nela se rebentou para sempre e que não voltará a ser como antes. A forma como esse conto é narrado, a potência visual, os períodos, a percepção de Clarice de cada movimento psicológico da personagem e, mais do que isso, a interação da personagem com os elementos materiais ao redor, com os animais, são de uma expressividade artística que faz com que a cada leitura esse conto ganhe mais e mais em complexidade. Então ele é muito emblemático do tipo de realização artística de que a Clarice é capaz no gênero conto. Recomendo fortemente que o leia. E ao lado dele está o conto Feliz Aniversário, em que, para mim, a Clarice consegue um feito inédito, pois ela consegue ao mesmo tempo construir um conto exemplar com toda aquela concentração de ação, personagens, diálogos, e ainda assim consegue uma amplitude que é própria do romance, porque ela consegue falar ao mesmo tempo e em tão poucas páginas de tantos personagens, de tantas vivências, que assim, este conto poderia muito bem ser um capítulo inaugural de uma grande saga familiar. Nele temos uma senhora
de 89 anos, que mora em Copacabana e que está no dia do seu aniversário. Obviamente, esta senhora já não goza mais da plenitude de suas forças e da sua mobilidade, mas é uma mulher lúcida e uma mulher que tem pensamentos muito precisos no seu interior, se desdobrando enquanto tudo acontece. A família, como podemos ir percebendo gradativamente à medida que o conto avança, é como todas as famílias, né? São vários irmãos, vários netos, bisnetos, noras, cunhados, cunhadas. E tem todas aquelas tensões, aquelas picuinhas, aqueles desencontros e afinidades eletivas que toda parentela mais extensa tem. E à medida que todos vão chegando àquele aniversário em que as cadeiras estão coladas à parede como se fossem dançar, e a mesa com o bolo e a senhora está no centro, vamos percebendo pelas interações dos personagens tudo o que eles pensam a respeito uns dos outros, daquela situação, da senhora, da matriarca, o que eles esperam uns dos outros, o que já se passou no passado e que os marca, que foram brigas, provavelmente, desentendimentos. E assim, à medida que o aniversário avança, vamos tendo como se fosse uma dança. Eu vejo aquele conto como vários elementos, como num sistema planetário que vão dançando, né, que vão orbitando ali a senhora, mas desenvolvendo os seus próprios caminhos, suas próprias trajetórias, e às vezes fazendo aspectos favoráveis ou desfavoráveis uns com os outros, né, como se fossem os planetas na astrologia. E assim, a Clarice consegue ter uma penetração psicológica, social, e ao mesmo tempo ser irônica, sarcástica, e prender sua atenção de uma tal forma que esse conto assim só pode ser classificado como magistral. É maravilhoso. E a narrativa, né, a ação é muito cativante, ela vai num crescendo, tem um clímax e depois ela tem um desfecho, um epílogo que é igualmente potente. A Clarice é muitas vezes tida como uma escritora psicológica. E com isso pensamos que tudo nela vai ser muito reflexivo se passar apenas na mente das personagens. Isso é verdade em relação a alguns contos, a algumas obras, a alguns trechos. Mas não é verdade quanto a boa parte da sua produção. Porque se sim, a Clarice está muito atenta ao que se passa na mente, ao que se passa no coração, ao que tem a ver com a essência do humano, ela também está muito atenta ao mundo, aos objetos e aos animais. A Clarice presta muita atenção no que os animais têm a nos ensinar, no que há de semelhante e diferente entre nós e eles, e também no que os objetos representam do humano e fazem aflorar no humano. Os objetos muitas vezes também contribuem para as epifanias, pois eles carregam histórias, carregam sentidos, carregam potências. Nesse sentido, primeiro dos animais, depois dos objetos, nós temos mais de um conto aqui. Nós temos o conto Uma Galinha, que é maravilhoso. Você pode, com certeza, fazer uma leitura em que a galinha representa a mulher e a opressão feminina, mas também você pode fazer uma leitura, e eu acho que essa leitura não pode ser negligenciada, se atentando para a própria condição animalesca da galinha, sem transformá-la de pronto numa metáfora. E essa galinha que, a princípio, foge da sua condição de comida por conta da maternidade, acaba que, num determinado momento, não consegue evitar o seu curso natural, o seu curso histórico, o curso da sua espécie, e é devorada.
Mas a forma como isso é descrito, como isso é narrado, a ação que envolve, o frisson de uma fuga inicial e inesperada dessa galinha são inesquecíveis. Temos também, com relação aos animais, o conto O Búfalo, que é maravilhoso. Na verdade, é a história de uma mulher que ama e não é correspondida nesse amor. Mas ela é só amor, ela é só perdão, como diria Vinícius de Moraes. E ela quer aprender a odiar. Ela quer aprender a romper com essas cadeias de amor e que talvez a levem a ser um pouco submissa, passiva, não sei. E por isso ela vai a um jardim zoológico. E ela tenta ali aprender com as feras esse ódio, essa brutalidade que as feras têm. Mas é primavera. E assim, todos os animais estão muito bem, estão amorosos, estão ternos, estão inspiradores, eles não querem briga com ninguém. Eles só querem falar de amor e ela quer falar de ódio, ela quer aprender a odiar. Ela tenta o leão e a leoa estão excelentes, super de boa. Ela tenta a girafa, mas a girafa é toda plácida, elegante e leve, não vai contribuir. O rinoceronte tampouco, os macacos. Até que por fim ela se defronta com o búfalo. Com o búfalo, talvez, quem sabe, ela vai se aproximar um pouco mais desse ódio que ela buscava. Tem também um outro conto, que é O Crime do Professor de Matemática, que é um conto bem inusitado, mas em que vamos ter a relação deste professor de matemática com um cachorro. E um cachorro que, por força de certas circunstâncias de sua vida, ele é obrigado a deixar para trás numa mudança. E isso vai levá-lo a um sentimento de culpa, e ele vai tentar expiar essa culpa de uma forma inusitada. Quanto aos objetos, temos aqui um conto excelente, um dos grandes contos da Clarice, que é A Imitação da Rosa. Em A Imitação da Rosa, nós temos sim uma personagem voltada mais para o psicológico, porém nós vamos percebendo ao longo dos seus devaneios, não devaneios, mas pensamentos, reflexões, que ela passou por algum problema de saúde recente. Algo que flertava com a loucura, com o destempero, com a ansiedade desenfreada. E agora ela tenta lidar com isso. Se policiar, mas ao mesmo tempo, para não ficar ansiosa, deixar as coisas fluírem. Ela vai com o marido para um jantar, mais tarde com um casal de amigos, uma dessas amigas inclusive remonta à sua juventude e infância, e ela ali começa a pensar, começa a se preparar para continuar sendo a esposa diligente que é. E ela vê rosas, de repente, rosas que estão num vaso e que lhe levam a um momento de epifania. Ela quer fazer algo de diferente, ela decide então enviar essas rosas por antecipação à amiga, mas isso soará estranho para a relação de ambas, esse gesto gratuito de beleza. Então ela começa a se digladiar a respeito disso, o tempo vai passando, e a gente vai percebendo também, sendo informado de que ela não pode ter filhos. E à medida que o conto avança, nós vamos estabelecendo uma conexão entre a beleza das rosas, entre o reter e o dar as rosas de presente, e o vazio que o vaso terá quando as rosas se forem, com o fato de ela não ter filhos e o quanto isso impacta a sua saúde mental e o seu casamento. É belíssimo, assim, a forma como isso é construído é de cair o queixo.
Um outro conto que eu destacaria aqui, por fim, além de outros que eu não falei, é Preciosidade. Em Preciosidade acompanhamos uma jovem adolescente, não muito bonita, mas também não muito feia, uma jovem comum, que tem que levantar cedo todos os dias, antes até dos seus pais, para poder pegar um bonde e um ônibus e chegar à escola. Uma coisa cotidiana, quantos de nós, homens e mulheres, meninos e meninas, já não fizemos isso? Só que ela é menina e por isso lhe é instruído que ela deve tomar muitos cuidados na hora de andar na rua, no bonde, no ônibus, pois aquele corpo é um corpo frágil e sob ameaça na sociedade. E então vamos acompanhando, né, como isso se desdobra na prática cotidiana da menina e a afeta psicologicamente. E ela tem sapatos com saltos de madeira, e esses saltos de madeira chamam a atenção, e ao chamarem a atenção dos meninos, colocam-na sob ameaça. É possível perceber que há um certo exagero nessa proteção. Ela vai para além da simples precaução e começa a ficar numa situação complicada de relacionamento com os demais, com os meninos. E o modo como a Clarice vai desenvolvendo isso, né? Esse sentimento ambíguo de menina que também quer se libertar, mas tem medo, e é preciso ter cautela mesmo nessa sociedade que a ameaça, é único. Enfim, pessoal, Laços de Família é uma coletânea preciosa, uma das primeiras de Clarice Lispector. Vamos celebrar Clarice neste centenário do seu nascimento, lendo-a. E se você não conhece Clarice, sugiro os contos e Laço de Família como uma ótima porta de entrada. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se gostaram, deem um like, se inscrevam no canal, deixem seus comentários, me leiam no meu blog, me sigam no Scoob, no Instagram e no Facebook. Todos os links estarão aqui embaixo. Neste final de ano, nesta Black Friday, comprem através dos links da Amazon que eu deixo sempre aqui no canal e assim o ajudem. E nos vemos numa próxima oportunidade. Até mais!